Mais uma vez, Neymar está no centro das atenções. Mas não por um golaço ou um drible desconcertante. Durante o confronto entre Santos e Atlético Mineiro, uma nova lesão acendeu o alerta e provocou um debate intenso no programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes. Não dá mais. Esquece, cara. Foi o desabafo ao vivo, refletindo o sentimento de frustração de muitos torcedores. A pergunta que ecoa é direta. Será que Neymar precisa parar e repensar tudo? O talento é inegável, mas o corpo parece não acompanhar mais. Talvez seja a hora de olhar no espelho e tomar decisões difíceis. A carreira brilhante ainda pode ter um novo capítulo, mas só se houver mudança. Neymar sentiu de novo, Bruno Prado. Neymar levou a mão na coxa, Neymar saiu chorando de campo, né? É porque mais uma vez está lesionado e, mais uma vez o número 6, tá, Bruno? Porque o Neymar, ele entrou no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas entrou no final. Aí foram 6 jogos como titular. Machucou. Pode ficar tranquilo, Coquinho. Machucou, tá? O Neymar teve 6 jogos como titular. Machucou. Voltou agora, não dá nem pra contar que ele teve outros jogos. E no Al Hilal foi 1 ano e meio que ele esteve lá, jogou 6 jogos. Ou seja, Jorge Jesus parece que tinha razão. E aí, eu disse ontem no Canelada e repito aqui. É muito tempo sem jogar. Nos últimos 6 anos são só lesões do Neymar. E o que eu digo é... Eu acho, posso calar minha boca, mas eu acho que se o Neymar não resolver parar e focar exclusivamente no futebol, eu acho que tá perto do fim da carreira dele. De verdade, Bruno. Não dá mais pra, liga não sei o que eu vou lá de futebol de 7, ver meus amigos jogarem, bato um penaltizinho festivo, vou pra evento social, vou pra navio machucado, vou pra carnaval machucado. Cara, o Neymar precisa se olhar no espelho e enxergar. Cara, eu tô com 34 anos, eu não paro de sofrer lesões, e se eu continuar tendo uma vida social mais agitada do que minha preparação física, do que meu foco no futebol, não dá mais, Bruno. Eu acho de verdade. Não gosto, às vezes, de uma perseguição que tem contra o Neymar, mas chegou a hora dele decidir. Ele quer continuar jogando futebol em alto nível. Ele precisa dar uma segurada na vida social, Bruno. Minha opinião. E outra, fico muito chateado de ver o cara chorando, saindo de campo, torço por ele. Mas tá mais do que nítido que o corpo do Neymar não tá aguentando. Eu acho que ele vai ter problema independente da vida social dele. Eu nem entro nessa parte, que eu ignoro essa parte. Eu não tô nem aí pro que ele faz, pro que ele não faz. E não tem uma comprovação científica que é por isso que ele machuca, então eu ignoro. Mas é um fato que ele está mais velho e ele não vai jogar com frequência, não vai. Acho que mesmo se ele ficar em casa o dia inteiro, não vai jogar com frequência. Porque ele tem um histórico de lesão desde 2018, a gente falou dos números no Paris Saint-Germain, sempre cerca de 30 jogos, não mais que isso, e ele estava mais jovem e não tinha uma lesão de ligamento cruzado. E agora ele está mais velho, ele está com 33, ano que vem, que é ano de Copa do Mundo, ele faz 34, e tem uma lesão de ligamento cruzado aí nesse meio aí, que foi a lesão mais grave da vida dele. Então, ele não vai ter uma temporada em alto nível. Se estão esperando que ele tenha uma temporada com vários jogos em alto nível, esqueçam, não vai ter. Não vai ter. Ele vai ter alguns momentos. Isso sim, isso dá. E quando ele estiver em campo, em alguns jogos, em alguns momentos, ele vai jogar, vai decidir o jogo, vai fazer gol, vai dar uma assistência, porque ele é um gênio, um cara muito fora da curva, é um gênio, é anormal. Então ele vai ter um momento ou outro porque ele é muito acima, porque ele é um fenômeno, mas não vai jogar. Não, ele não vai jogar uma temporada inteira, ele não vai fazer mais jogos do que ele fez na França, porque... Ali ele fazia 30 no máximo e estava mais novo e sem uma lesão de cruzado que ele teve quando ele já era jogador do Al Hilal, jogando pela seleção. Então a tendência é que ele jogue cada vez menos. Ele vai jogar cada vez menos. Ele vai jogar de vez em quando. Se a ideia do Santos ele jogar quarta e domingo, é claro que não vai dar. Ele vai
vai jogar 4, 5, 6 jogos e vai estourar, vai machucar de novo. Então, era uma ideia, se a ideia é jogar descanso de uma semana, talvez tenha que aumentar, talvez tenha que ser 10 dias, 15, ele vai jogar de vez em quando, porque ele é um jogador que está com o seu corpo já muito comprometido pelas lesões, ele já operou o tornozelo, já operou o joelho, ele tem muitos problemas musculares e estão ligados a isso, e com a lesão do joelho vai piorar, ele é bem natural que um jogador que volta de uma cirurgia de joelho tenha lesões musculares com mais frequência, e ele já tinha antes, então não tem muito jeito, ele fica chateado, ele fica triste, é normal, porque ele gosta de jogar futebol, mas ele vai jogar cada vez menos, ele vai ser um jogador de talvez 25 jogos no ano, por aí, e em alguns momentos ele vai ajudar o time dele. Pode até ajudar a seleção, como eu falei, uma Copa do Mundo. Não é um torneio de planejamento, é um torneio de tiro curto. Se ele estiver clinicamente bem, eu levaria. Mesmo assim, do jeito que está, assim, ele está clinicamente bem, eu levaria. Tem 26 vagas. Não para jogar sempre, para ser quase um extra. Faltam 20 minutos, está 1-0 para o adversário. Vai lá. É isso. Não dá mais que isso. Esperar que ele vai jogar uma Copa como titular, jogando todas... acho que é quase impossível, isso não vai acontecer, e não vai jogar no Brasileiro não vai chegar a 30 jogos no Brasileiro, também não vai acontecer, ele vai jogar cada vez menos. Mas aí é a pergunta que eu faço, Flávio Prado. O Bruno disse, talvez ele tenha que jogar e descansar 15 dias. Vale a pena ter um jogador profissional assim? Joga, descansa 15 dias. Joga, descansa 15 dias. E pagando caro por ele, porque a gente fala muito, multiplicou 6 vezes o valor de cada patrocínio do Santos. Mas o Neymar tira a maioria desse valor. A grande parte desse valor ele tira para ele. Né? Ou seja, não é para o Santos, não é o Santos que está enriquecendo com isso. Tirando o fator do Neymar comprar o Santos, que é o que todos acham que vai acontecer nos bastidores. Vale a pena ter um jogador, mesmo que seja um craque, desse jeito que o Bruno falou, joga 15 dias de descanso. Joga outro ou não? E depois eu alongo a pergunta para o Mauro. Ô Pilhado, pelo que eu sei, talvez não seja o correto, mas pelo que eu sei, não foram os patrocínios que o Neymar ganha 90% que multiplicaram por 6. Foram aqueles que o Santos já tinha e aí foram multiplicados por 6. Ou seja, o Santos ganhava 1, passou a ganhar 6 daquilo que ele já tinha, que pertence ao Santos. E os novos, os patrocinadores que vierem via Neymar, aí sim ele leva 90%. Essa é a realidade do Neymar. Isso aí que o Bruno colocou é a realidade do Neymar. O Neymar ele vai continuar sendo um astro, até porque eu acho que provavelmente não teremos mais jogadores do nível dele surgindo no futebol brasileiro, até porque a formação, a base hoje, ela quer jogadores fortes, jogadores velozes, e não quer saber, não se tenta aprimorar o craque, a não ser que haja uma mudança de visão, que eu acho que seria bem necessário, voltar a uma cultura inicial do futebol brasileiro, privilegiar o jogador habilidoso, mas hoje o habilidoso ele leva desvantagem já na base. Entre um jogador habilidoso e um jogador forte, normalmente o escolhido é o jogador mais forte, jogador mais truculento, jogador grandão. A habilidade ela é vista até como um defeito. O jogador habilidoso, ele prende muita bola e tal. Então acho muito difícil que a gente veja surgir um novo Neymar. Então ele é o último dos moicanos. Isso faz dele uma atração, faz dele um cara que onde ele vai, ele chama atenção, ele atrai público, ele atrai patrocínio, atrai tudo. Mas ele não vai jogar com frequência, vai jogar muito pouco. Até o grande erro que a gente citava aqui foi o fato dele estar jogando aquela sequência de jogos do Campeonato Paulista, que acabou redundando nisso que a gente viu. Ele se contundiu e agora de novo. Então essa é a realidade do Neymar, a condição física e a estrutura física dele. E aí entram 2 fatores. Interessa ter um jogador assim? Só o clube pode avaliar. Ele seguir jogando? É uma coisa que só ele pode avaliar. Então, realmente, é um negócio que cada um vai ver como é que tem que ser feito. Para o Santos voltou a ser protagonista por causa da volta dele. Mas eu não sei se o Santos aceitará ter um jogador com essa condição, que é a condição que o Neymar pode oferecer. Mas que isso realmente é ilusão. Ô Flávio, eu concordo com você, mas protagonista na mídia, né? Isso. Porque o Santos está na zona do rebaixamento.
Está longe de ser protagonista dentro de campo. O Santos não foi para a final do Paulista e está na zona do rebaixamento. Quando você diz o Santos voltou a ser protagonista, voltou na mídia, porque a gente tem uma mídia que vive de views, claro, e aí o Neymar chama atenção. Mas protagonista dentro de campo está longe ainda. Não tem time para isso não, não vai ser não. Não vai ser, não. O Santos está em 12º, ele está no meio da tabela. O Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport são os times que estão nessa zona de rebaixamento hoje. Se o Bahia ganhar hoje, o São Paulo vai para a zona de rebaixamento. Mas o Santos, ele não dá para querer muito mais que isso, não. Com aquilo que o Santos investe, aquilo que o Santos tem, só que ele virou um protagonista. Quando o Neymar joga, ele chama atenção, enche estádio e tal. É um risco que tem que ser feito. Agora, realmente você tem razão. Ele é mais protagonista fora de campo, pela imagem, por tudo que ele fez, pelo que ele significa. Para mim, o último grande super jogador brasileiro. E é isso. Quer se ligar a essa imagem com o jogador rendendo menos em campo? Ok, senão não tem como fazer. Infelizmente, aquele Neymar brilhante que a gente já viu atrás, não tem mais, não tem como fazer mais. Mauro. O que você quer que eu fale mais? O que você quer que eu fale, Thiago? Sobre essa situação do Neymar, você acredita? Eu acho que é quase certo, né? Que ele vai chegar ao fim do contrato sem jogar mais. Porque o Santos está pessimista, que a lesão foi pior que a que ele já tinha. Ele ficou 41 dias parado agora. Se a lesão foi pior, vamos levar em conta 2 meses. 2 meses já vão ser os 9 jogos que ele tem, faltando pelo Santos, ou um pouquinho mais que isso. Prorroga o contrato. Aí segue até o final do ano e vai embora. Eu acho que é o que pode acontecer. Porque nenhum clube mais vai querer o Neymar, né, Mauro? Nem o Inter Miami, eu acho. Diante do que ele entregou no Al Hilal e no Santos. Mas pra quê? Pra ficar no departamento médico? Qual a finalidade de contratar o Neymar? Ele não joga. Não joga. Essa é a realidade. Não é uma ironia, é um fato. Ele não joga. Não jogou lá na Arábia Saudita, jogou pouquíssimo pelo Santos, se machucou de novo, não joga. Então, por que algum clube iria contratá-lo? Não sei. Talvez alguém tenha uma ideia diferente, mas não faz muito sentido. Realmente, né? Como eu falei aqui. E eu falei que o Santos estava na zona do rebaixamento, tá? Tava. Mas ganhou do Atlético Mineiro, claro, e saiu. Como disse o Flávio agora, o Santos está em 12º, mas entregando pouco. E aí tem que começar a vencer com mais frequência, jogar bem com mais frequência, para não viver de novo um drama no Campeonato Brasileiro.